Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Alex Macários, uma vez mais com vocês. E eu quero fazer um convite, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, isso vai nos ajudar muito no nosso canal. Eu quero hoje compartilhar mais um texto da palavra do Senhor com você, que se encontra no Evangelho escrito por João, capítulo de número 9, seu versículo 1 a seguir. O texto nos diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifeste as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Glória a Deus por esse texto. Esse é um texto muito conhecido, muito pregado, mas eu quero trazer uma pequena reflexão em cima deste texto. Talvez você já leu, você já até pregou em cima desse texto, mas a palavra de Deus ela é rica em revelações para nós, né? Em uma outra versão, ela diz assim: e Jesus ia passando, né? Uma outra versão, ela diz: Jesus ia passando quando viu um homem cego de nascença. Primeiro eu preciso entender que Jesus ia passando e essa palavra não está ali, ela não está ali simplesmente pelo acaso. Jesus ia passando, mas ele ia passando, ele vinha da onde e ia para onde? Precisamos entender isso no texto. Jesus ia passando da onde para onde? Automaticamente o texto já me leva a ler o capítulo 8, quando Jesus entra no templo, que no final do capítulo 7, Jesus ele vai ao monte orar. No versículo 53 diz que cada um foi para a sua casa, mas Jesus, porém, foi ao monte orar. E aí começa o capítulo 8 e diz que Jesus, pela manhã, ele entra no templo. E quando ele entra no templo, ele começa a ensinar. E diz que as pessoas vão chegando e vão ficando em volta de Jesus. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus passou a noite orando. De manhã, ele veio ao templo, chegou primeiro que os obreiros da igreja. Olha que coisa linda. Os obreiros nem tinham chegado ainda, os fariseus, os escribas, os sacerdotes não tinham nem chegado ainda no templo. Jesus chegou primeiro. Quando ele chegou, a multidão vinha e entrando no templo, iam fazendo um círculo em volta de Cristo, enquanto ele ensinava. O texto diz bem claro. E eles faziam um círculo em volta de Cristo. Quer dizer que eles estavam colocando Jesus no centro. Olha que coisa linda, que culto. Que culto devia estar sendo este? Jesus, o centro do culto, ensinando e as pessoas aprendendo a palavra. As pessoas aprendendo. Hoje o que nós vemos na internet é muito show, muito malabarismo e pouco ensinamento, pouca palavra. Mas neste culto Jesus estava no centro, ensinando. Que coisa linda, irmãos. Oh, glória. Eu fico imaginando Jesus ali no centro e as pessoas olhando, e Jesus, ele é o centro do culto. Quando de repente chegam os obreiros. Além de chegar atrasado, quando eles chegam, todos chegam trazendo uma mulher pecadora, dizendo: pegamos ela, Senhor, no ato do adultério. E o texto diz que eles colocaram ela no centro. O obreiro chega atrasado, pega uma pecadora e coloca no centro, tirando Jesus do foco. Se Jesus estava no centro, ele é o centro do culto.
O seu pecado não é o centro do culto. A sua luta não é o centro do culto. As suas provações não são o centro do culto. O irmão que pecou ou que caiu também não é o centro do culto. E além de fazerem isso, ainda vêm e trazem pedras nas mãos. Eu fico imaginando quem vai para um culto carregando pedras. Quem vai para o culto com pedra nas mãos? E aí o texto diz que eles colocam a mulher no centro e diz assim: Senhor, pegamos essa mulher no ato do adultério. E a lei nos diz que quando acontece isso, tem que ser apedrejada. O que o Senhor nos diz? Jesus calou-se. Por que Jesus se calou e não respondeu, não falou nada? Porque Jesus estava no centro. Enquanto ele está no centro, ele ensina, ele fala, ele cura. Mas quando tira ele do centro, ele se cala, porque ele deixa de ser o centro do culto. Ele deixa de ser a centralidade do culto. E de tanto eles insistirem, aí Jesus se levantou e disse: quem não tem pecado, atire a pedra. É sabido que cada um foi soltando as suas pedras e foram virando as costas. Jesus disse para a mulher: cadê os que te acusavam? E ela disse: não tem ninguém. E ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E Jesus continuou no templo. Aquele dia inteiro, Jesus continuou no templo. Então começa-se agora um debate teológico ali com Jesus. Jesus está dizendo que ele é a luz do mundo. E os fariseus, os escribas, né, os doutores da lei, eles começam a questionar e debater com Jesus no templo, até que Jesus vai falar o nome de Abraão. E eles vão dizer: nós somos filhos de Abraão. Como tu podes dizer que você é filho de Deus, que você é a luz do mundo? Abraão era o nosso pai, e Abraão morreu. Moisés morreu. Como tu podes dizer mal de Abraão? E Jesus vai dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. E quando Jesus diz esta palavra, a ira se acende no coração daqueles homens, e as pedras que eram para ser atirada na mulher, na prostituta, eles pegaram para atirar em Jesus. Então, no final do capítulo 8, quando eles pegam as pedras para atirarem em Jesus, Jesus vai se ocultar. Jesus vai ficar invisível para eles. Eles têm olhos, mas não vão enxergar Jesus. Olha que coisa linda, irmão. Você já está entendendo aqui. Quem tem aí a mente de Cristo, o Espírito Santo, já começa a entender. Jesus está no templo, eles cercaram Jesus, pegaram pedras, eles têm olhos, mas não enxergam Jesus. O texto diz que Jesus passou no meio deles e eles não conseguiram ver Jesus. Estão dentro do templo, tem Jesus como centro, mas não conseguem ver Jesus. Eles têm olhos, mas não veem. Mas tem alguém do lado de fora do templo que não tem olhos, mas vai ver Jesus quando ele passar. Oh, glória! Aleluia! Talvez você ainda não viu Jesus durante este ano inteiro, mas o ano ainda não terminou. E pode ser que Jesus apareça para você da forma mais inesperada que você aguarda. Jesus passou no meio deles. E quando Jesus sai do templo, aí começa o capítulo 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. É interessante essa expressão, Jesus viu. Eu amo essa expressão de Jesus viu, porque todas as vezes que Jesus viu, algo extraordinário aconteceu. Basta lembrarmos que quando Jesus está com seus discípulos, Jesus está entrando na casa de Pedro. Quando ele entra, o evangelista Mateus, ele vai relatar que quando Jesus entra na casa de Pedro, a primeira coisa que ele viu não foi as louças sujas. Ele não viu se a parede estava pintada. Ele não viu se a casa estava organizada. Ele não viu qual era o tipo de roupa que a esposa de Pedro estava usando. Ele não viu se tinha alimento na mesa. A primeira coisa que Jesus viu foi a sogra de Pedro deitada numa cama com febre. E quando ele viu,
ele estendeu as mãos e tocou-a com a mão, e a febre a deixou instantaneamente. Nós podemos ver também quando Jesus ele está se dirigindo à cidade de Naim. Jesus chegou às portas da cidade quando viu uma multidão trazendo um defunto, filho de uma viúva. E quando Jesus a viu, o texto diz, e quando Jesus a viu, moveu-se de íntima compaixão e disse, não chores. Coisa linda, irmãos, é quando Jesus vê. Algo extraordinário acontece. E quando ele disse para ela, não chores, porque ele se moveu de íntima compaixão, olha que coisa linda, que com a sogra de Pedro, ele foi só um toque. Já com essa mulher foi um sentimento e uma palavra. Um sentimento e uma palavra. Então, a cada olhar de Jesus, uma ação diferente acontece para algo extraordinário ser concretizado. Que coisa linda, irmão. E agora o texto diz que ele viu um homem cego. Agora, o ver de Jesus também serve para o outro lado. Serve também para a nossa repreensão. Porque o texto diz que quando Jesus também estava saindo de Betânia, ele viu uma figueira. Eita Deus! Só que quando ele se aproximou da figueira, a figueira não tinha o que ele precisava. Preste atenção que o texto não diz que ele foi procurar um figo. Ele não foi procurar um fruto. O texto diz que ele foi ver se tinha alguma coisa. Então, muito cuidado, porque o olhar de Jesus, como está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 1, diz que o olhar de Jesus é como chamas de fogo. Ele penetra. Então, ele sabe o que tem no teu coração e aquilo que não tem no teu coração. Então, muito cuidado. Ah, Senhor, olha para mim hoje. Cuidado que ele pode olhar. E ele pode não se agradar com o que ele vai ver. Quando Jesus olha para este homem, é interessante que o texto não diz que ele viu um cego. O texto não diz que ele viu um mendigo. O texto diz que ele viu um homem. E a palavra homem aqui, no grego ou no hebraico, ele tem o significado de ser humano, uma alma. Enquanto os discípulos viram apenas um cego, mendigo, um pecador, os olhos de Jesus viram uma alma. Os olhos de Jesus viram um ser humano. Os olhos de Jesus vai além daquilo que os olhos do homem podem ver. Quando Samuel foi ungir Davi a rei, e ele chegou na casa de Jessé, ele começou a olhar os filhos de Jessé, e olhou um por um, e Deus disse, Samuel, Deus não olha como o homem vê. Olha que lindo. Talvez os homens estão olhando para você hoje com olhos diferentes. Talvez na onde você congrega, a sua liderança não enxerga você como um obreiro, como um líder. Talvez aonde você trabalha ainda você não foi enxergado com o potencial que você tem. Mas Deus enxerga você no futuro. Preste atenção, vou fazer algo profético com você agora. Se você pegar uma semente agora na sua mão, pega uma semente de manga, plantar, pega aqui, visualiza espiritualmente e profeticamente a semente na sua mão. Coloca ela no chão agora. Enterra ela. Vai nascer um pé de manga. Nesse pé de manga vai nascer inúmeras mangas. E aí você começa a multiplicar cada manga uma semente. E cada semente você vai plantar. Se colocarmos aqui que um pé de manga nasça em torno de 200 mangas por temporada. A cada 200 sementes que você plantar, vai nascer mais um pé, cada pé vai dar mais 200 sementes. Quando você menos esperar,
uma semente que você tinha virou a Mata Atlântica. É assim que Deus te vê. Enquanto uns veem em você apenas uma semente, Deus já vê em você uma Mata Atlântica, uma Amazônia, várias árvores com vários frutos, cobrindo todo um território. Deus hoje, ele te vê, não como o homem vê. Para nós encerrarmos aqui, eu quero dizer que neste milagre, Jesus fez lodo. Olha só, irmão, que interessante. Jesus cuspiu no chão. Jesus fez meleca. Eu fico aqui imaginando que o cego, ele só não enxergava, mas o cego ouvia. O cego respirava, ele sentia o cheiro, ele sentia o toque. Então, quando Jesus foi cuspir no chão, o cego ouviu. Quando Jesus fez a lama e pôs nos olhos dele, ele sentiu. Olha que coisa desagradável, que desconforto. Talvez você pense assim, nossa, Jesus fez uma coisa nojenta. Mas às vezes, Jesus nos causa desconforto para que nós possamos pegar o caminho certo para o nosso milagre. Jesus causou um desconforto naquele cego e disse, agora vai te lavar. Senhor, aonde? Em Siloé. Senhor, mas no livro de Lucas diz que em Siloé teve 18 homens que estavam trabalhando numa torre, a torre caiu e esses 18 homens morreram. E Jesus diz assim, no lugar da morte, eu vou trazer vida. No lugar onde teve derrota, eu vou trazer vitória. No lugar onde teve vergonha, eu vou trazer dupla honra. Vai em Siloé e lava-te. E quando ele foi e lavou, voltou enxergando. Fique com essa palavra no seu coração, que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para todos os dias você receber notificações de conteúdos novos. E se você quiser estudar conosco, vou deixar o link aqui, nós temos nossa aula Jornada 66, nós já estamos terminando o livro de Gênesis, versículo a versículo. Já estamos terminando, vamos começar o livro de Êxodo. Foram exatamente 1 ano e 3 meses estudando o livro de Gênesis. Coisa linda, irmão. E você é meu convidado para estudar conosco, em nome de Jesus.